Olá pessoal, espero que estejam todos bem nesse período de quarentena, aproveitando para estudar a disciplina Direitos Difusos e Coletivos 1, assim como as demais disciplinas nas quais vocês estão matriculados. Bom, hoje eu resolvi fazer esse vídeo justamente para tratar das questões que eu havia solicitado a vocês e que vocês me deram devolutivas com relação a duas datas, ao dia 19 de março e 26 de março. Com relação ao dia 19 de março, eu não vou tratar aqui do resumo que eu solicitei, que se refere à legitimidade para agir nas ações coletivas, e vou passar direto já para as questões. Na primeira questão, eu perguntei se o Ministério Público é legitimado contra a propositura de ação coletiva ou ação civil pública, envolvendo interesses e direitos individuais homogêneos, e solicitei que vocês explicassem e fundamentassem. Bom, a dúvida quanto à legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas envolvendo esses direitos e interesses individuais homogêneos tem relação com o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 129, que é aquele que trata das atribuições do MP, não ter abordado essa possibilidade. Contudo, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, a redação do artigo 81, inciso 3 e do artigo 82, inciso 1 traz expressamente essa possibilidade. Inclusive, o artigo 81, inciso 3 expressamente estipula que o MP ele pode sim ser legitimado com relação aos interesses ou direitos individuais homogêneos. Esse também é o entendimento do STJ na súmula 601, onde ele afirma que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E aqui especificadamente tratando da questão dos consumidores, mas o direito do consumidor também envolve o direito difuso. Na questão 2, eu perguntei sobre os direitos meta-individuais ou transindividuais e questionei se eles podem ser tutelados via ação civil pública pela Defensoria. Pela leitura que eu fiz das respostas que vocês me enviaram, ninguém abordou as teorias doutrinárias. Todo mundo já foi direto para a resposta que vigora atualmente. Mas eu trato aqui um pouquinho da doutrina e trago 3 correntes. A primeira corrente, que foi defendida pela Associação Nacional dos Membros do MP, a CONAMP, dizia que nenhum interesse meta-individual pode ser defendido pela Defensoria, e fundamentando essa alegação no fato de que o representado que é necessitado, ele dificilmente se consegue saber quem é esse necessitado, exceto no caso dos direitos individuais homogêneos. Mas essa é uma posição bem minoritária, perdeu muita força, e a partir daí, então, surge uma segunda corrente, que foi defendida, então, pelo então ministro Teori Zavascki, no qual ele defendia que somente os interesses individuais homogêneos dos necessitados poderiam ser tutelados pela Defensoria Pública. Já a terceira corrente, que foi criada a partir de um precedente do STJ, afirma que todos os interesses, e não apenas os individuais homogêneos, mas todos os interesses meta-individuais, desde que relacionados aos necessitados, podem sim ser tutelados pela Defensoria Pública. E é justamente o que vigora majoritariamente. E isso porque entende-se que é uma condição sine qua non que haja demonstração da hipossuficiência, da vulnerabilidade. Então, desde que isso possa ser demonstrado, não há nenhum impedimento para que a Defensoria Pública possa atuar. Ademais, a Lei 11.448 de 2007, que disciplina a ação civil pública legitimando a propositura pela Defensoria Pública, acabou modificando o artigo 5º, inciso 2, da Lei de Ação Civil Pública e incluiu, então, expressamente a Defensoria entre os legitimados para propor ação coletiva envolvendo os direitos transindividuais, que até então ainda era motivo de discussão entre as várias correntes. Então, a partir daí, se torna expressamente algo inserido na lei. No que tange a aula do dia 26 de março, eu questionei que medida deve ser tomada se houver abandono ou desistência da ação pela associação. Bom, se a desistência da ação for fundada, vai haver extinção do processo. Porém, se ela for infundada, vai se aplicar o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Civil Pública,
que prevê que para esses casos de abandono, desistência infundada, e não só pela associação, como prevê o artigo, mas a doutrina também entende que os outros legitimados, se também agirem assim, nessa situação pode haver a possibilidade do Ministério obrigatoriamente dar continuidade ou qualquer outro legitimado de maneira facultativa. Então, um outro legitimado vai ter que assumir a titularidade ativa da ação. E essa hipótese ocorre justamente em virtude da relevância dos direitos e interesses tutelados, que não envolve apenas um único indivíduo, mas a coletividade como um todo, e também porque está de acordo com um princípio, que é o princípio da disponibilidade e obrigatoriedade da demanda coletiva. Matéria essa que nós não tratamos em Difusos 1, é algo que vai ser abordado em Difusos 2, mas que é interessante se colocar na resposta para fins até mesmo de aprofundar um pouquinho os estudos. Com relação à questão 2, eu questionei que, acerca da legitimidade em demandas coletivas, julgue o item subsequente, e aí eu coloco que a apuração da legitimidade ativa das associações e dos sindicatos, como substitutos processuais em ações coletivas, passa pelo exame da pertinência temática entre os fins sociais da entidade e o mérito da ação proposta. E aí eu pergunto se é verdadeiro ou falso, a resposta é verdadeira, né? E a explicação é que, no que tange às associações, as condições são duas, né? Para que haja essa representatividade adequada. Elas estarem constituídas há pelo menos um ano, nos termos da lei, e o outro, a pertinência temática, que é justamente a finalidade da instituição, que deve ser compatível com a defesa judicial para a qual ela está buscando junto ao Poder Judiciário. E o fundamento é o artigo 5º, inciso 5º da Lei de Ação Civil Pública, assim como o artigo 82, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere aos sindicatos, a sua legitimidade ela não está expressamente prevista nem no CDC, nem na Lei de Ação Civil Pública. Contudo, de acordo com as doutrinas existentes a respeito da matéria, essas exigências elas também se aplicam aos sindicatos por identidade de razões, tendo em vista que as pessoas jurídicas de direito também é uma pessoa jurídica de direito privado com caráter associativo, podendo então atuar também como um legitimado. Vale ressaltar que no que se refere aos sindicatos, nem todos os integrantes da categoria eles são filiados ao respectivo sindicato, né? Atendendo então ao denominado princípio da liberdade de associação da Constituição, mas mesmo assim nada obsta que o sindicato possa estar agindo, tá? Em nome desses integrantes, e não apenas de quem se filiou. Eu ainda coloquei uma questão 3, né, e pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre uma ação coletiva envolvendo um dos legitimados, com exceção do Ministério Público. Aqui eu também não vou fazer uma correção, porque isso aqui foi algo que cada um fez de uma maneira. A maioria de vocês tratou da Defensoria Pública e alguns trataram de associações, né? Trazendo então jurisprudências a respeito. Então, todo mundo cumpriu com essa parte da questão 3 tranquilamente, e com relação às outras questões, eu só peço que vocês complementem alguns pontos que vocês me responderam e postaram, me dando a devolutiva. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido válido esse vídeo, que vocês tenham conseguido sanar algumas dúvidas que porventura vocês tinham, e caso não tenha ainda conseguido eliminar todas elas, entre em contato comigo, tá? Pela plataforma do Google Classroom. No mais, a gente se encontra no próximo vídeo que eu vou postar na próxima semana. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau!